Fala aí, anarquistas, aqui do canal Brasil Imperial. Estarei iniciando a primeira série do canal, chamada Bandeiras Históricas do Brasil. Nesse vídeo estarei fazendo a parte 1 da série, todas as bandeiras do domínio português e da Imperial. Se você quiser fortalecer o nosso trabalho e ajudar a divulgar a causa monarquista, inscreva-se, deixe o like e ative o sininho das notificações para vídeos novos. E agora vamos para o vídeo. A primeira bandeira do Brasil foi a bandeira da Ordem de Cristo. Essa bandeira foi símbolo nacional de Portugal de 1332 a 1651. No Brasil foi usada desde o descobrimento até 1651. Era símbolo da ordem marítima que foi responsável pelo descobrimento do nosso país. A bandeira real nacional de Portugal de 1495 a 1521. Já no Brasil foi usada desde o descobrimento, em 1500 até 1521. Era símbolo do pavilhão oficial do Reino Português desde o descobrimento do Brasil e presidiu a todos os acontecimentos importantes havidos no Brasil até 1521. A bandeira de Dom João III foi símbolo nacional de Portugal de 1521 a 1578. No Brasil foi usada do 1521 até 1616. Simbolizou o início da colonização experiente de Martim Afonso de Souza, 1530. Das capitanias hereditárias, 1534. A bandeira do domínio espanhol foi símbolo nacional português e brasileiro de 1616 até 1640. Foi criada, por Felipe II da Espanha, para Portugal e suas províncias. Assistiu às invasões holandesas no Nordeste e ao início da expansão bandeirante. Foi símbolo da união entre lusos e espanhóis, a União Ibérica. A bandeira da foi símbolo nacional de Portugal, de 1640 até 1667. Já no Brasil foi usada de 1640 até 1683. Também conhecida como bandeira de Dom João IV, foi instituída, logo após o fim da União Ibérica, para caracterizar o ressurgimento do reino lusitano sob a Casa Real dos Bragança. O fato mais importante que presidiu foi a expulsão dos holandeses do Nordeste. A bandeira da Principado do Brasil foi símbolo nacional usado no Brasil de 1645 até 1816. A bandeira do Principado do Brasil tinha fundo branco com uma esfera armilar, encimada por um globo azul, com zona de ouro. Sobre o globo aparecia a cruz da Ordem de Cristo. O primeiro pavilhão elaborado especialmente para o Brasil. Dom João IV conferiu a seu filho Teodósio o título de Príncipe do Brasil, distinção transferida aos demais herdeiros presuntivos da coroa lusa. A bandeira real 16 foi usada de 1600 até 1700. Esta bandeira foi usada como símbolo oficial do reino ao lado da bandeira da Restauração, da bandeira do Principado do Brasil e da bandeira de Dom Pedro II, de Portugal. A bandeira do Regal, Brasil e Algarves foi símbolo nacional de Portugal de 1816 até 1826. No Brasil foi usada de 1816 até nossa independência em 1822. A família real portuguesa veio para o Brasil, e a cidade de Rio de Janeiro transformou-se na capital de Portugal, 1808. Na sequência da elevação do Brasil ao Reino Unido ao de Portugal e Algarves, em 1815, por carta de lei de 13 de maio de 1816 foram criadas armas para o novo reino, que passaram a estar incluídas nas armas do novo Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Deixou de ser usada no Brasil por ocasião de sua independência em 1822. A bandeira do regional foi usada no Brasil de 1821 até 1822. A Revolução do Porto, de 1820, fez prevalecer em Portugal os ideais liberais da Revolução Francesa, abolindo a monarquia absoluta e instituindo o regime constitucional, cujo pavilhão foi criado em 21 de agosto de 1821. Foi a última bandeira lusa a tremular no Brasil. A bandeira real e símbolo nacional do Brasil foi usada de 18 de setembro de 1822 até 1º de dezembro de 1822. Dom Pedro I assinou 3 decretos que foram os primeiros atos do Brasil independente. No terceiro decreto criou o que regulamentava sobre a bandeira.
O brasão de armas do Brasil Reino será, em um campo verde, uma esfera milar sobreposta em uma cruz da Ordem de Cristo, a esfera de ouro circulada por 19 estrelas de prata em um círculo azul, e uma coroa real com os diamantes ajustados sobre o protetor, os lados de que embraçados por duas plantas do café e do tabaco, como emblemas de suas riquezas, em suas cores apropriadas e serão amarrados no fundo com fitão nacional. Foi usado até 1º de dezembro de 1822, quando Dom Pedro foi coroado imperador. A bandeira imperial, símbolo nacional do Império do Brasil. De 1822 até o golpe militar republicano de 1889. Dom Pedro, recusando-se a obedecer às ordens das cortes portuguesas para voltar a Portugal. A 7 de setembro de 1822, num sábado, às margens do Riacho Ipiranga, em São Paulo, proclamou a independência e emancipação política do Brasil. Nossa primeira bandeira nacional sofreu uma modificação após quase 3 meses de existência, transformando-se na bandeira imperial do Brasil em 1º de dezembro de 1822. Posteriormente, nos últimos anos do Segundo Império, Dom Pedro II aumentou o número de estrelas para 20. Em virtude de a província Cisplatina ter sido desligada do Brasil, 1829. E da criação das províncias do Amazonas, 1850, e do Paraná, 1853. Com isso chegamos ao fim desse vídeo. Se você gostou, deixe o like, se inscreva e ative o sininho das notificações. Até o próximo vídeo da série. Obrigado por nos assistir.